Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo bem massa porque a gente vai falar sobre uma coisa muito bizarra que aconteceu, aliás, duas coisas bem bizarras que aconteceram esses dias, relacionadas especificamente a animes e K-pop. Olha só, nós temos muitas celebridades, muitos outros youtubers, pessoas muito mais famosas que eu, inclusive, mas isso não vem ao caso, que andam criticando bastante animes, mangás ou K-pop ou whatever. Na maioria das vezes é conteúdo vindo aí do Oriente, que a gente consome bastante nesse canal, mas que as pessoas não estão acostumadas a consumir em outras plataformas, ou enfim. O público, em geral, não consome animes. Esse é um conteúdo de nicho, a gente sabe. Só que quando a coisa chega em grandes veículos, como o Felipe Neto, não vou mentir, ele é um grande veículo, ou pessoas que são de grande influência aí, outros influenciadores, outras pessoas, produtores de conteúdo que são maiores, que são grandes e que atingem grandes massas e que não estão acostumadas com a cultura de outros países. Aí a coisa se torna um pouquinho diferente, mas vamos pensar um pouco ali antes de invocar o demônio do rage, que é um negócio que eu sei que vocês fazem muito rápido. Teve uma vez aqui que eu critiquei uma coisa um pouco parecida com o que ele disse sobre os animes, a respeito de figuras infantis, imagens infantis, sons infantis muito sexualizados. Isso realmente é uma coisa que me incomoda, aquelas partes com eti ou com muito fanservice de animes que a princípio não tratam sobre isso, não tratam sobre sexo ou sobre sensualidade no geral, sexualidade no geral. Isso particularmente também me incomoda. Eu falei em um vídeo aqui, mas as pessoas entenderam a mensagem errada e eu sofri por meses com um monte de hate, porque as pessoas não sabem entender o que é opinião pessoal e o que é um ataque, né? A opinião pessoal é muito diferente de você atacar alguma coisa. Você dizer que não gosta de uma coisa é um direito seu. Você pode falar, poxa, eu não gosto, eu não acho agradável. Você gosta das coisas que você gosta e você pode não gostar das coisas que você não gosta. Desde que você não odeie e respeite, principalmente a cultura do outro, nesse caso, tá tudo certo. Eu com certeza respeito e adoro animes e trato a cultura japonesa com muito carinho, né? Por isso que eu tenho um canal de animes, inclusive. Mas existem, claro, algumas coisas que eu não gosto, que foi o que eu falei nesse vídeo. Bom, vamos para o vídeo então do Felipe Neto. O que ele falou lá? Na minha opinião, tá? Ai, mas aí eles usam animes, foi desrespeitoso, não sei o que. Tá, às vezes a gente explica com um pouquinho mais de vontade o que a gente acha sobre coisas X ou Y. Não quer dizer que a gente está desrespeitando aquilo, porque afinal é uma opinião sua. E se ela não for preconceituosa, não for pejorativa, não for negativa de maneira alguma, você está só expressando a sua opinião. E que é o que eu acho que aconteceu na maioria das vezes ali, das coisas que ele falou no vídeo. Com algumas exceções, como por exemplo, a crítica à dublagem. Beleza. A dublagem, ela pode parecer um pouco diferente. Por quê? Porque tem aí um choque cultural que a gente vê entre as produções audiovisuais do Brasil e lá de fora. Claro, você pensa, poxa vida, todas as vozes são mais agudas, todas as vozes são diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Mas assim, pode ter sido um pouco exagerado, um pouco agressivo, mas muitas vezes a gente faz isso no vídeo pro vídeo ficar mais interessante. A gente faz com que essa reação seja um pouquinho exagerada da nossa parte. Não quer dizer que seja um negócio bizarro, assim, ele tá expressando a opinião dele. Ele falou, na minha opinião, eu nunca vou entender animes, porque eu acho esquisito que todas as vozes sejam agudas. E para mim, eu faço uma ponte entre vozes agudas e crianças. Isso pra mim não é saudável, foi o que ele disse. Só que de uma maneira muito mais agressiva, muito mais forte e muito mais pesada. Mas eu não achei desrespeitoso, por exemplo. Só que aí a gente não leva em consideração que existem ideais de beleza, ideais de comportamento, e que esses ideais de beleza, de postura, de comportamento, eles são diferentes para cada país. E isso pode gerar choques culturais entre as pessoas que consomem conteúdo de outros países. No nosso caso, por exemplo, que nós assistimos animes que vêm do Japão, ou às vezes doramas que vêm da Coreia. Nós escutamos músicas que vêm da Coreia, do Japão, enfim, da Tailândia, de vários lugares assim. Não sei se você gosta, mas eu gosto bastante. Na verdade, eu tô curtindo bastante bandas de pop chinês. Se você quiser dar uma olhada depois, tem umas bem legais. Bom, de qualquer maneira, o que a gente pensa aqui que é uma mulher bem legal, sei lá, uma paniquete? Por que ela é sensual? Porque ela tem um peitão, ela tem um bundão, ela fala grosso, sei lá, por qualquer coisa que você achar aí sensual, mas que a maioria dos brasileiros concordem. Pô, bundão, peitão, pá. No Japão,
na Coreia, as pessoas já não acham isso tão atraente. As pessoas preferem pessoas que são magras e que não tem tantas curvas assim, pessoas que falam um pouco mais fino, que isso tem alguns estudos científicos que já foram mostrados, que os resultados apontam para pessoas que têm vozes mais agudas sejam relacionadas com pessoas mais jovens, e pessoas mais jovens que estejam em idade reprodutiva são mais atraentes por uma razão biológica e tudo mais. Tem aí um choque cultural, ele não levou em consideração, achou engraçado, tá, não sei o que. Isso com certeza fere o coração de muitas pessoas. Ele falou, me desculpe se isso fere o seu coração e tudo mais, mas eu não gosto. Foi uma opinião particular? Foi dita de uma maneira escrota? Também. Mas até aí, cara, ele só expressou a opinião dele, não tem por que a gente encher o cara de rage. Outra coisa que eu percebi é que talvez o problema dele não sejam animes, não seja a animação japonesa. Talvez o problema seja ou apenas a dublagem, que ele acha estranho por um motivo cultural aí, ou talvez ele tenha também um problema com a língua japonesa. E aí sim, ter um problema com a língua japonesa é um negócio um pouco complicado, porque você acaba tendo um problema com uma cultura toda, com uma etnia toda, com uma classificação de pessoas inteiras de um país, de um continente, enfim, se você for falar da Ásia, que as pessoas na Ásia geralmente têm diferenciações culturais com as nossas aqui do Brasil. E o que pega? Você fazer piada com um idioma, com ela falou, ia meter, hahaha, piadinhas de duplo sentido. Isso eu já acho bem de mau gosto. Ainda assim, poxa, é só uma piada, é mais inofensivo do que muita coisa do que a gente faz no dia a dia. Mas isso não impede ninguém aqui de achar um cara um puta de um babaca, o que realmente infelizmente aconteceu. Você julgar a cultura de um país, um idioma, a partir do som que você escuta pelas primeiras vezes ali, é um negócio besta. Eu já escutei um monte de besteira com coreano, com japonês mesmo, quando eu não sabia a maioria das palavras. E é um negócio que acontece, faz parte do choque cultural e faz parte de aprender também. Conforme você vai criando aí uma vontade de aprender mais sobre esse idioma, essa parte de você escutar a besteira nas palavras que soam no seu idioma nativo, isso vai passando, mas é uma forma de ser preconceituoso e é uma forma de ser um idiota também, de ser um estúpido. Mas uma coisa que a gente não leva em consideração na maioria das vezes é que as pessoas tem o direito de escolher ser um estúpido. O Felipe Neto escolheu ser um estúpido nesse caso, mas até aí é uma escolha que ele faz e a gente não tem nada a ver com isso. Você pode xingar o cara e tudo mais, mas você concorda que você tá pegando o problema dele, puxando pra você e jogando na cara dele de volta? Tipo, pra que você vai fazer isso? Parece às vezes, eu sinto muito isso, tá? Eu sinto muito que a nossa comunidade otaku, animes, K-pop, ela é um pouco infantilizada demais, porque aqui no ocidente a gente liga muito o fato de ter animação ou de ter vozes finas no caso, a conteúdo infantil. Não é porque é animação que necessariamente é um conteúdo infantil. Não é por ser um pouquinho mais agudo que essas músicas são infantis. Mas esse é um problema do ocidente, a gente não para pra pensar. A ideia é um desenhinho, então deve ser pra criança, coloca lá, joga lá e já era. Como, por exemplo, minha mãe já passou Oblongs pra mim quando eu era criança, e o Oblongs não é nada infantil. Enfim, mas aí isso não é nenhum problema. Eu disse problema antes, mas não é um problema, claro, é um choque de culturas aí, e é uma coisa que a gente tem que lidar. E a maneira de lidar com isso é muito simples, é respeitar e pesquisar antes de falar. E claro, não ser um babaca, não expressar a sua opinião de uma forma agressiva, espalhar uma coisa que é boa. E tem uma outra parte também que a gente, normalmente, quando não gosta de alguma coisa, a gente não leva em conta. Isso é importante para as pessoas, isso é importante para a vida das pessoas, isso deixa as pessoas melhores. Mas a gente vive num mundo tão polarizado, tão sem segunda chance, tão sem perdão, tão extremo, né, que a gente esquece que as pessoas são gente. A gente esquece que as pessoas são humanas. E aliás, mais importante de esquecer do que a gente mesmo ser gente é esquecer que o outro também é gente, que o outro aprende, que o outro cresce, muda de opinião e tudo mais. O tempo passa e as coisas são dinâmicas, as coisas se modificam. Muito julgamento, muito sangue no olho, sem precisar, muita coisa negativa sendo multiplicada, sendo que a gente não precisa disso. E eu nem tô falando também de quem ficou putíssimo porque alguém X no mundo, nem que seja, tá, o Felipe Neto, mas muitas pessoas já vieram falar disso, sobre anime, sobre K-pop, e foram altamente execradas, porque as pessoas têm o poder de pistolar exageradamente sobre opiniões pessoais das outras pessoas. E isso, cara, eu nunca vou achar válido. Eu nunca vou achar válido. As pessoas têm direito, inclusive do direito de ser um puta babaca. O que eu tô falando aqui é que eu acho que a gente só se polarizou desse jeito, porque, na verdade, a gente não sabe conviver. A gente não sabe conviver com o diferente. Por exemplo, nessa situação, Felipe Neto não soube conviver com o diferente, que é o anime. Puxa, olha que coisa diferente. Eu achei isso aqui meio estranho. A voz dela não é um pouco fina demais? Em vez de, eu vou parar de ver essa aqui, essa menina ficar gemendo que não...
Não é que a menina geme. As pessoas no Japão falam assim porque o idioma é assim. Então leva em consideração, né? Poxa vida. Só que assim, o vídeo não ia ser tão bombado se ele falasse respeitosamente e tudo mais. Por que vocês acham que o meu canal não bomba, cara? Eu poderia muito bem fazer react, ficar xingando todo mundo, pá, não sei o quê. Mas eu não quero fazer isso. Então eu acompanho o crescimento lento do meu canal. E é isso aí. O ser humano é um bicho que não sabe conviver. Ele precisa da sociedade pra sobreviver, mas ele não sabe conviver ao mesmo tempo. E não sabe conviver com a diferença e, principalmente, não sabe conviver com a felicidade dos outros. Não sabe conviver com a felicidade de quem é diferente dele. Se ele, por algum acaso, não se sente feliz com ele próprio e ele vê alguém que é diferente dele expressando felicidade ou estando feliz por algum motivo, ele não gosta. Ele detesta e ele tem preconceito. Se esta pessoa está feliz, é porque ela está fazendo alguma coisa de errado. Porque eu não estou feliz e eu estou fazendo tudo certo. Isso me deixa um pouco brava, sabe? Porque, no fundo, você pensa, poxa, mas que coisa pequena, né? Que fala idiota. Mas até aí, a gente não tá pegando só o Felipe Neto nesse... Ele é só um exemplo. Ele só aconteceu de ter caído no gosto do público otaku, de xingar e tudo mais. Eu sei que o público otaku gosta de xingar bastante gente. No geral, tá? Se isso não se aplica a você, então não fica pistola. Mas o que vai te afetar se a pessoa tá assistindo anime e gostando deles? O que vai te afetar se esses animes forem bons pra essa pessoa, fazerem bem pra essas pessoas? Muita gente que tava em casa, ou que tem algum problema, sei lá, de depressão, ou que não tem problema nenhum e que se sentiu muito melhor assistindo animes, ou fazendo cosplay, ou patinação no gelo, ou qualquer coisa. O que vai te afetar? Que tipo de música que a pessoa escuta? Ou se ela tá usando uma fotinho de idol no perfil ou não? Isso deixa as pessoas felizes. E qual é o seu problema em não deixar as pessoas serem felizes? Por que você se sente infeliz? O segredo, eu acho que é achar o seu próprio caminho antes de jogar pedra no caminho dos outros. Pô, mas aí você não acha errado, tal, essa cultura que é um pouco machista nos animes, esse negócio aí de crianças aparecerem nos animes de forma sexualizada? Realmente, aí temos um problema, que é o problema que eu falei naquele vídeo lá. Mas as pessoas... Bom... Existe falta de interpretação de mensagens, tanto de um lado quanto de outro. Tanto do lado que odeia, quanto do lado que ama muito. A real é que amar muito tá muito perto de odiar, e esse é um grande problema. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que amor e ódio caminham lado a lado. Você já viu um adolescente quando ele tá muito alucinado por uma coisa, e aí de repente ele sente vergonha de tudo aquilo que ele gostava antes, ele para de gostar e de repente ele começa a odiar aquilo. Todo mundo já passou por essa fase, eu tenho um irmãozinho que já passou por essa fase, e é muito doido. Porque ao mesmo tempo que o Felipe Neto parece odiar esse negócio, tem pessoas que dariam a vida por certos animes. Mas o bacana não é você amar tanto que você poderia dar a sua vida. O bacana é aquilo te fazer bem e te fazer crescer como pessoa. E o que você tem que fazer pra ser uma pessoa mais benéfica pra você mesmo e pras pessoas à sua volta? É muito fácil. É só seguir 2 passinhos muito simples que são: não ser um idiota e não ser agressivo ou incisivo nas suas opiniões. Já viu Rick and Morty? Paz a todos os povos. A real é que nada disso importa se você estiver se sentindo feliz. Não importa se você tá dançando hoje e se sente melhor porque você gosta de K-pop, ou se você tá escrevendo ou desenhando mangá porque você gosta de ler mangás. Ou se você assiste muito futebol, jogou muito FIFA e aí hoje você quer jogar e hoje tá fazendo uma atividade física que é boa pra você. O negócio é espalhar coisa boa e não ser um babaca. Sobre não ser um babaca, faz parte de você se colocar no lugar do outro e entender por que aquilo é importante pra ele, por que ele gosta daquilo e por que aquilo tocou o coração dele a ponto dele ser um fã ou dele gostar bastante daquilo. As produções culturais, na maioria das vezes, elas servem pra um pouquinho mais do que só te entreter. Elas servem pra te motivar ou pra criar uma vontade dentro de você que você não tinha antes de ver, antes de consumir aquele produto. Pode ser de comprar alguma coisa, de fazer alguma atividade ou de se comportar de um jeito diferente. Mas de um modo geral, toda a mídia te estimula a fazer alguma coisa. Seja cantar, tirar o bumbum da cadeira, dançar K-pop, aprender uma língua diferente. Caramba, olha que coisa rica. Se você assistir um anime, se você assistir um dorama, isso te estimula a aprender um idioma novo. Poxa, eu gostaria de assistir isso aqui sem legendas. Poxa, eu gostaria de entender o que essas pessoas estão falando. Eu gostaria de entender essas expressões. Olha que coisa legal. Enfim, você pode produzir, você pode se distrair, você pode aprender com comédia, você pode aprender história, você pode aprender muitas coisas. O YouTube, por exemplo, o YouTube quer que você permaneça nessa plataforma o maior tempo possível consumindo o conteúdo deles. Claro, porque assim eles ganham mais dinheiro e tudo mais. Só que nesse meio tempo, você aprende muitas coisas. Olha quantos tutoriais existem no YouTube. Olha quantas brincadeiras existem no YouTube. Poxa vida, eu assisto muito YouTube, então
Eu quero aprender a fazer um poop, então eu vou aprender a mexer nesses softwares de edição, então eu vou pra um tutorial, tá vendo? A gente aprende coisas o tempo todo. Eu acho incrível como todas essas subculturas, a gente fala aqui os animes, o K-pop, porque são as que estão mais próximas da gente, mas sei lá, o rap, o funk, a maquiagem, são coisas que vêm de uma paixão de fã, de uma paixão que a gente pode achar que é um negócio exagerado, que é um fanatismo, por isso que a gente chama de fã. Isso vem de um negócio, de uma faísquinha inicial, e aí se torna uma bagagem que você pode levar com você a sua vida inteira. Hoje eu acho que eu escrevo bem, mas eu acho que eu escrevo bem porque eu escrevia fanfic pra caramba. E eu cheguei a fazer alguns cursos de português online pra melhorar a minha escrita de fanfic. Olha que coisa bizarra. Olha quanta coisa os seus gostos e os seus hobbies podem te oferecer. Isso é muito rico. Anime é vida, K-pop é vida, o que você escolher é vida, porque é a sua vida. Ai, mas esse idioma japonês é uma merda, ai, não sei o que, tudo bem. Aí você tá sendo puta do preconceituoso do caralho, mas aí deixa quieto. Claro que você tem todo o direito de responder um babaca se ele te feriu, mas a ideia é que você não deixe babacas te ferirem com tanta frequência, porque isso esgota a sua energia emocional e não é legal. Ai, mas do mesmo jeito eu não gosto de anime, ai, mas o fulaninho usa icon de idol, isso é ruim, eu acho ele um loser, não sei o que. Sinceramente, se você se incomoda com coisas tão pequenas quanto essa, eu tenho dó de você, cara. Porque você deve se incomodar com muita coisa na sua vida. Será que não tá faltando alguma atividade pra você ocupar a sua mente e tirar esse estresse da sua cabeça? Que tal assistir uns animes, aprender japonês, dançar K-pop? Não sei. Aprender coreano? Que tal cozinhar? Ou que tal ficar de boca fechada e ler um livro? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que você tenha curtido a reflexão desse vídeo. Deixe o seu like, compartilha pra todo mundo e, principalmente, não seja um babaca, espalhe coisas boas. Beijão aí pra todo mundo, fiquem bem, amo vocês e tchau!